Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da EBD Online da Igreja Batista Metropolitana. Eu sou Denise Matos e hoje nós vamos dar continuidade do assunto sobre a Igreja em Movimento de Atos até os dias de hoje. Hoje passando aí pela ascensão do islamismo e as cruzadas. Lembrando que nós não temos a pretensão de nos aprofundar sobre a questão da religião islâmica. E como introdução, eu trouxe alguns fatos interessantes sobre o mundo islâmico de hoje. Você sabia que grande parte do mundo islâmico ele localiza-se ali no Oriente Médio e na África, mas seus seguidores estão presentes em várias partes do mundo, inclusive ali uma boa parte também da Ásia, ali na Indonésia, na Índia, né, no Irã. Então são vários países, inclusive aqui no Brasil nós temos também muçulmanos. E eles são chamados assim, muçulmanos, porque são seguidores do Islã. O Islã significa submissão a Alá. Então, todo seguidor do islamismo é chamado de muçulmano. E é a segunda maior religião do mundo hoje, ficando apenas atrás do cristianismo. Olha que interessante. Existe um relatório de um instituto americano que diz que 22,9%, quase um quarto da população mundial, que hoje é de 6,8 bilhões, são muçulmanos. Então veja como eles cresceram. Mas também é importante a gente destacar que o cristianismo tem crescido também no meio do islamismo. E isso é muito importante. Aqui nós vemos um mapa, né, de como hoje está distribuída aí o mundo islâmico. Essa área verde aqui são os sunitas. E essas áreas aqui mais escuras, lilás, são os chamados xiitas, que são a predominância, os dois tipos de islamismo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, como surgiu essa divisão. Hoje, a maioria dos islâmicos são da origem sunita. Existe aí um grupo pequeno dos xiitas que está ali no Irã e alguns países. Qual foi, então, a origem do islamismo? O islamismo ele surgiu ali na Península Arábica, por volta do século VII, tendo como seu fundador Mohammed, mais conhecido por nós como Maomé. A Península Arábica, diferente do que é hoje, ela era uma região com inúmeras religiões politeístas. Eles professavam vários tipos de fé. Então, eram centenas de tribos semitas e os beduínos que habitavam aquela área. E tinha também uma minoria de judeus e de cristãos. Inclusive, alguns dizem que Maomé, ele teve contato com todas essas culturas e foi influenciado também pelo judaísmo e pelo cristianismo. Então eles tinham, esse número grande de deuses ali, antes da unificação que o islamismo promove. E aí, já nessa época, a cidade de Meca, que hoje é muito importante para o Islã, era já uma cidade muito rica. Por quê? Porque havia dentro ali a Caaba, que já existia, e nessa Caaba existia uma centena de números de ídolos. Alguns dizem que 360 ídolos habitavam ali, ou seja, eram colocados ali na Caaba. E já tinha inclusive a tal da Pedra Negra, que é muito importante para o Islã. E ali a tribo Coraixita, que era uma tribo que dominava naquela época, eles cobravam pedágio, porque já existia aquela coisa da peregrinação à cidade. Só que era uma peregrinação para vários deuses, não como é hoje. Então, esse é o panorama histórico da época. Nasce então em 570 depois de Cristo, ali na cidade de Meca, da tribo dos Coraixitas, essa mesma tribo que era predominante, Maomé. E ele fica logo muito cedo órfão de pai e mãe. O pai dele morreu antes mesmo dele nascer e a mãe, quando ele tinha 6 anos, faleceu. E ele foi criado ali pelos parentes e se torna um comerciante e alguém que tinha acesso a viajar. E ele então conhece uma viúva rica, comerciante também, que contrata ele, e ali depois ela propõe casamento a ele, a Khadija. E ele se casa com ela, ele com 25 anos, e dizem que ela já tinha 40 anos. E com ela ele tem seus filhos,
E os filhos homens de Maomé, nenhum deles sobrevive à idade adulta. E isso vai trazer problemas mais tarde na sua sucessão. E é relatado por ele mesmo, nos seus escritos, que em 610, ele então, nos seus momentos de contemplação, ele vai a uma caverna localizada ali no Monte Ira, e quando ele está ali, ele recebe a visita do anjo Gabriel. E esse anjo então aparece a ele e o nomeia para ser o profeta de Alá, o último profeta de Alá, que vai anunciar sua revelação final aos homens, ali terminando aquilo que os judeus e os cristãos não conseguiram, segundo Maomé. E aí ele começa então a tentar implantar o islamismo, anunciando agora uma religião monoteísta, porque as únicas religiões monoteístas que tinham era o judeu e o cristianismo, que era em uma quantidade muito pequena. E então ele começa a anunciar que há apenas um Deus, Alá. E isso, é claro, vai de encontro a todo aquele comércio que existia por conta do politeísmo. E ele então encontra uma oposição muito grande, tão grande, que em 622 ele precisa fugir, né, da cidade de Meca para a cidade próxima, que era chamada na época Iatrebe, hoje é chamada Medina, e foi chamada assim depois de Maomé. E nessa mesma ocasião, chamada Égira pelos muçulmanos, que significa migração. E essa Égira marca, então, o início do calendário muçulmano. Ou seja, a partir desse dia, eles começam, então, a contar o calendário deles, que é diferente do nosso. Ele, então, se estabelece ali, em Medina, encontra apoio, consegue se fortalecer e, após algumas investidas, ele finalmente, em 630, fortalecido por um exército de cerca de 10.000 seguidores, conquista então a cidade de Meca e faz da Caaba, que antes já existia, um centro religioso de adoração a Alá. Ele retira todos os ídolos da Caaba e ali então estabelece agora o centro de adoração unicamente a Alá. Tanto que hoje é tão importante para o mundo islâmico. A cidade de Meca é considerada a cidade sagrada e a Caaba é considerada como um símbolo sagrado, de tal modo que todos os anos existem peregrinações para tocar apenas na Caaba. Ainda em vida, Maomé ele viu seu império conquistar toda a Península Arábica. Então ele consegue então unificar toda aquela área da Península Arábica, que não é pequena. Com sua morte, em 632, os poderes políticos, religiosos e militares foram então confiados aos califas, que foram substitutos de Maomé. Aí é que entram os xiitas e os sunitas, porque eles surgem a partir dessa discussão, porque os xiitas eles não aceitavam que viesse um sucessor que não fosse da família de Maomé. E os sunitas não, os sunitas acreditavam que poderia ser uma pessoa que tivesse apenas contato com Maomé e que fosse uma pessoa realmente que tivesse capacidade para sucedê-lo. E aí eles entram em discussão e chega ao ponto dos xiitas nem aceitarem os 3 primeiros califas, que vieram exatamente homens que tiveram relacionamento próximo, íntimo com Maomé. E no 4º califa, que foi então genro de Maomé, que os xiitas reconhecem. E aí em diante vem outros califas, e aí a maioria sunita consegue vencer, e é estabelecido então que não precisa ser o sucessor de Maomé alguém da família dele. E assim acontece a expansão. Em menos de um século, os exércitos muçulmanos então conquistam vários territórios, eles vão além da Península Arábica, eles então vão para o território Império Bizantino, e lá dentro do Império Bizantino eles conquistam várias cidades, também do Império Persa Sassânida, que hoje é o Irã, incluindo aí a Síria, a Palestina, o Egito, o norte da África. Esse avanço provoca então uma crise com a Igreja do Oriente, uma vez que muitos desses centros históricos do cristianismo caíram então sob domínio islâmico.
E aí temos consequências. Quais são essas consequências? A expansão islâmica, então, reforçou a divisão entre o Oriente e o Ocidente cristão, que já vinha acontecendo, porque ela contribui para o endurecimento da identidade cristã latina e alimentou a ideologia de reconquista que mais tarde motivaria as cruzadas. A Igreja do Ocidente, ela se fortalece, porque o seu contexto histórico vinha de uma divisão muito grande, desorganização ali da parte política com a invasão dos bárbaros, e a Igreja então se apresenta de forma a ser o ponto de equilíbrio. Então, a gente vê a Igreja já se colocando não mais como um centro religioso, mas também um centro político. E é exatamente o que acontece. A partir dessa expansão islâmica, o papado começa a se posicionar como líder, não apenas espiritual, mas também político, militar da cristandade ocidental. E aí prepara também o terreno para uma mobilização pan-europeia em defesa da fé. Então, fortaleceu bastante a área da Igreja do Ocidente e enfraquece a Igreja do Oriente. Surgem então as cruzadas. O que foram essas cruzadas? As cruzadas medievais foram uma série de expedições militares e religiosas organizadas aí pelos povos da cristandade entre os séculos XI e XIII. Seu objetivo principal, ou seja, inicialmente ele tinha esse objetivo, que era recuperar e proteger os locais sagrados cristãos da Terra Santa, e especialmente Jerusalém, que haviam caído sob o controle muçulmano, porque os cristãos também tinham esse hábito de em peregrinações até Jerusalém. Jerusalém era considerada a cidade sagrada dos cristãos também. Então, muitos cristãos iam em peregrinação a Jerusalém. E quando Jerusalém cai nas mãos dos muçulmanos, isso começa a ficar difícil de acontecer. Todos os cruzados, eles partiam em nome da cruz. Por isso tinham nas suas vestimentas, né, a cruz, e era por isso chamado cruzados. Eles iam com esse objetivo de defender a cidade santa, a terra santa, dos seus inimigos, que seriam os muçulmanos. E em troca disso, eles tinham a garantia de remissão dos seus pecados e a entrada no paraíso. A primeira cruzada, na verdade, foram cerca de 9 grandes cruzadas, maiores cruzadas, mais outras pequenas, mas nós hoje só vamos falar a respeito das 4 primeiras cruzadas. Essa primeira cruzada, ela surge, em 1095, convocada aí pelo Papa Urbano II, no Concílio de Clermont. E ela foi convocada em resposta a um apelo do imperador bizantino Aleixo I, que viu as suas terras ali do império sendo invadidas e pede ajuda ao Ocidente para reaver essas terras. E também porque começou a haver um endurecimento por parte dos muçulmanos na questão dos peregrinos, ou seja, eles não permitiam mais que os cristãos tivessem acesso a Jerusalém. Então, alguns, inclusive, estavam sendo atacados no meio da sua peregrinação. E isso trouxe, claro, bastante preocupação à igreja. Ele então faz esse concílio, o concílio de Clermont, e ali ele faz um discurso muito inflamado, conclamando, né, as pessoas para que fossem agora em batalha em nome de Jesus, para salvar então a Terra Santa. E essa cruzada foi justificada como uma peregrinação armada, com a promessa de remissão total dos pecados. Olha que interessante. Um incentivo poderoso para uma sociedade que, naquela época, já estava imersa na concepção penitencial da salvação, ou seja, você podia se salvar pagando penitência. Então, a eles era prometido que eles teriam remissão total dos seus pecados e direto acesso ao céu. Olha que coisa interessante. Isso aí na Igreja Católica. Essa primeira cruzada, ela foi dividida em 2 fases. Logo quando o Papa Urbano faz essa conclamação, é levantado um grupo chamado a Cruzada Popular ou a Cruzada dos Mendigos, liderada aí por Pedro, o eremita. E nessa cruzada,
né, que nós vamos ver aqui na frente, vão todo tipo de gente, pobre, ladrão e todo tipo de gente. E teve a outra cruzada, que foi a cruzada dos príncipes, com nobres e cavaleiros mais experientes. Então essa cruzada popular, ela sofre logo muitas derrotas. Por quê? A maioria das pessoas sem dinheiro, sem condição, sem estratégia, sem nada. E muito pelo contrário, eles causam grandes problemas no caminho até chegar à Ásia Menor. Eles vão assaltando, roubando, fazendo todo tipo de criminalidade, causando muitos prejuízos. Alguns morreram de fome no meio do caminho, outros foram, a sua maioria, foram massacrados ali pelos muçulmanos quando chegaram ali perto da Ásia Menor. Então foi um fracasso. Mas a Cruzada dos Príncipes, que era realmente a cruzada oficial, pelo contrário, foi bem sucedida, né. Ela partiu aí da Europa já no ano seguinte, em 1096, com líderes nobres como Godofredo de Bulhão, Raimundo IV de Toulouse e Bohemundo de Taranto. Esse grupo, então, foi mais bem sucedido do que o outro, bem mais. Conquistou aí a Nicéia, Antioquia e finalmente, em 1099, eles conquistam Jerusalém, né, o alvo maior deles. Criando assim o reino de Jerusalém. Criaram o condado de Edessa e também o condado de Trípoli e o principado de Antioquia. E quais foram as consequências dessa primeira cruzada? Uma das consequências foi que ele trouxe a ideia de que o Papa tinha poder, ou seja, ele era realmente alguém capaz de mobilizar grandes massas em nome de um ideal espiritual. Então, fortalece a sua posição e a posição de Roma como centro de autoridade na cristandade ocidental. Então, o Papa saiu bem fortalecido dessa história. Por outro lado, a cruzada também intensifica o abismo entre cristãos do Ocidente e do Oriente, porque o imperador tinha pedido ajuda para reaver suas terras, só que essas terras não foram devolvidas. Os cruzados, eles mantiveram a posse das terras, e aí causou mais divisão entre eles. Também intensificou aí a hostilidade com o mundo muçulmano, porque dizem a história que foi um massacre. Muitos muçulmanos foram massacrados nessa primeira cruzada em nome da fé, né. Então causou aí já uma distância entre o mundo muçulmano e o mundo cristão. E aí, passa o tempo e em 1144 vem um baque, a queda de Edessa, uma cidade importante. Ela cai de novo, essa mesma Edessa que tinha sido conquistada antes, ela cai nas mãos de Zeng, um líder muçulmano, o que motiva então aí agora a segunda cruzada. Foi convocada aí pelo Papa Eugênio III e pelo São Bernardo de Claraval. Essa cruzada, diferente da outra, ela teve 2 líderes monárquicos, né, 2 monarcas europeus, Luís VII da França e Conrado II da Alemanha. Foram reis que foram liderando. Mas apesar de ter sido organizada com apoio de reis nobres, ou seja, ela tinha preparo, tinha dinheiro, ela enfrentou dificuldades desde o início e acabou sendo um fracasso. Não conseguindo nem retornar a Edessa às mãos dos cristãos e causou mais tensões com o Império Bizantino. Por quê? Porque uma das características dessa cruzada é que, apesar deles irem para a mesma cruzada, eles foram separados, marcharam separados. E eles marcharam separados, ou seja, não estavam unidos. E aconteceu que, em direção à Anatólia, eles sofreram uma batalha contra os turcos seljúcidas, que já estavam ali dominando aquela área. Então foram derrotados ali e não conseguiram nem chegar a Edessa. E aí, pior do que isso, além de não conquistar Edessa, eles atacaram uma cidade chamada Damasco, que não era uma cidade que estava causando problemas, muito embora fosse já uma cidade nas mãos dos muçulmanos, mas não causava problema ao império. E aí, atacou a cidade, não venceu e ainda causou problemas ao Império Bizantino, demonstrando assim a sua falta de coordenação, e foi um fracasso.
E quais foram as consequências? A falta de sucesso, então, aumenta a tensão entre o Império Bizantino e os reinos europeus, porque causou mais problemas para o Império do Oriente do que solução. A perda de Edessa e o fracasso em recuperar a região deixaram então Jerusalém, o reino de Jerusalém, fragilizado, porque Edessa era caminho para Jerusalém. Então, no momento em que Edessa foi conquistada, Jerusalém ficou vulnerável. E o prestígio, então, dos monarcas europeus e do próprio papado sofreu um abalo muito grande. Essa foi uma das consequências. Mas aí, exatamente como eu falei, Jerusalém ficou fragilizada, e aí em 1187, Saladino, né, um líder muçulmano muito forte, ele então na batalha de Atim, dá um duro golpe para a cristandade, reconquista Jerusalém, e aí motiva então a Terceira Cruzada, essa organizada pelo Papa Gregório VIII. Essa cruzada ficou conhecida como a Cruzada dos Reis, porque foi liderada por 3 monarcas europeus, 3 monarcas importantes. O primeiro foi Frederico I, também conhecido como Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, que já tinha sido formado. Ricardo I, Coração de Leão, quem nunca ouviu falar, em vários filmes épicos, né? Hoje a gente assiste aí e vê a história dele. Foi um rei muito importante da Inglaterra. E Filipe II da França. Então eles estavam liderando aí essa cruzada que tinha tudo para dar certo. Porém, né, devido às características que nós vamos ver, não deu certo. Ou seja, deu um pouco certo. Ela foi marcada por um profissionalismo militar superior às anteriores, mas também por rivalidades políticas. Ou seja, o rei da Inglaterra e o rei da França estavam começando a ter algumas desavenças com relação às terras, porque eles tinham cada um o desejo de ampliar, né, o seu reinado. E aí acontece algo inusitado. O mais forte deles, que era o mais guerreiro deles, que era o Frederico Barba Ruiva, morre afogado no caminho, na travessia da Cilícia. Ele então morre afogado e o seu exército então se dispersa, então ele já toma um baque aí. Os cruzados, mesmo assim, eles conseguem capturar a cidade de Acre, que foi uma cidade muito importante para eles, e nós vamos ver isso principalmente no final das cruzadas. Era uma cidade importante porque era um porto mediterrâneo, então após um longo cerco eles conseguem dominar e reaver essa cidade. Filipe II então volta para a França, se retira da batalha, e Ricardo fica sozinho então enfrentando Saladino em diversas batalhas, com vitórias e derrotas tanto de um lado como do outro. E aí ele precisa voltar para a Inglaterra, até porque o Filipe já estava lá tramando contra ele para tentar tomar algumas terras, e ele volta então para a Inglaterra para defender o seu reinado. E aí assina um acordo, né, com Saladino, e nesse acordo os cristãos manteriam a posse de algumas cidades costeiras e teriam acesso garantido a Jerusalém para peregrinar até Jerusalém. Então, a cruzada teve uma meia vitória. E como consequência, dessa meia vitória, ele preserva então os estados cruzados remanescentes e estabelece um modus vivendi com o islamismo, ou seja, baseado em diplomacia e garantias mútuas. Alguns dizem, inclusive, que esse Saladino ele tinha essa característica, ele era mais tolerante, né, com o cristianismo. Então, ele consegue que os cristãos sejam tolerados pelos muçulmanos. Também, como consequência, o idealismo messiânico que começou nas cruzadas deu lugar a estratégias realistas, militares. Eles viam que precisavam muito mais do que fé. E aí revela o quanto a importância do militarismo, mas também prova que os interesses nacionais de cada um dos reis começavam a rivalizar com o espírito coletivo da cruzada, que começou lá todo mundo unido, né? Mas aí nem tanto. A cristandade ocidental, então, começa a perceber os limites da sua capacidade de manter a presença ali no Oriente. E aí passa-se o tempo e
o Papa Inocêncio III, ele então conclama outra cruzada, a Quarta Cruzada. E essa Quarta Cruzada foi considerada como a Cruzada da Vergonha. Nós vamos ver. No começo, ela tinha, inicialmente, foi convocada pelo Papa com o intuito de eles chegarem até o Egito, tomarem o Egito, para do Egito irem para Jerusalém. Só que no meio do caminho, essa cruzada acabou sendo desviada por interesses políticos e econômicos, e especialmente da cidade de Veneza. Aí surge a figura do duque Enrico Dandolo. Esse homem, ele oferece o transporte marítimo, porque para chegar até o Egito eles tinham que ir por mar. Só que eles não tinham dinheiro para pagar os navios. Então esse duque, ele oferece o seguinte: em troca dos navios, vocês vão fazer um favor para mim. E qual era esse favor? Né, incapaz de pagarem, esse duque, ele pede que eles tomem a cidade de Zara, que era uma cidade cristã, rival de Veneza, tomem essa cidade para que eles possam ter, então, aí o domínio dessa cidade. Eles vão, tomam, atacam a cidade, inclusive o Papa ficou muito indignado e retaliou, né, com excomunhão e tal, mas, em vez de irem depois para o Egito, eles retornam para Constantinopla. E aí começam a se envolver em disputas dinásticas bizantinas com relação ao poder, assumir o poder do império. Um outro usurpador queria chegar ao poder, derrubar o imperador que estava na época e oferecer aos cruzados, né, regalias e alguns direitos para que ele pudesse colocar ele de volta ao poder. Só que quando ele chega no poder, ele não cumpre com suas promessas, causa aí então uma revolta, ele é destituído, e ali os cruzados invadem Constantinopla em 1204, destrói a cidade, invadem as igrejas do Oriente, tomam ali riquezas e as relíquias levam para a Europa e causam tamanho constrangimento ao Império Bizantino. E aí foi na cidade, nessa invasão, eles então estabelecem o Império Latino de Constantinopla, com Balduino IX, conde de Flandres, que era um dos que estava à frente dessa cruzada. E aí ele então fica como imperador, e essa cruzada vai aí, estabelecido esse império aí por cerca de 57 anos, depois ele é retomado, a Constantinopla é retomada. Como consequência dessa quarta, há um enfraquecimento do Império Bizantino, o aumento do poder veneziano, que foi quem mais ganhou com tudo isso, e um aprofundamento, né, da divisão entre as igrejas cristãs oriental e ocidental, tamanho que até hoje elas estão divididas. O Papa João Paulo II, em 2004, chegou a oferecer, devolver, num gesto de boa vontade, algumas relíquias que tinham sido roubadas, né? Mas até hoje elas continuam separadas, as igrejas. Então vejam que consequências causaram. Então chega ao fim as cruzadas, por volta do século XIII, as cruzadas vão sofrendo várias derrotas, e ao final, aquela cidade de Acre que eu falei, que era uma cidade importante, e foi considerada então a última cidade que estava em poder dos cristãos da Terra Santa. Essa cidade então, em 1200 e alguma coisa, essa cidade é tomada pelos muçulmanos. E com essa queda, então, começa a queda das cruzadas, e as cruzadas vão morrendo e ali vão, né, se extinguindo. Lembrando que nesse mesmo período das cruzadas surgiram também as ordens militares, né, os templários, os hospitalários, os teutônicos, que foram importantes e que até hoje, né, permeia aí o imaginário dos filmes, mas que não teve muita importância ao longo do tempo, porque inicialmente eles tinham aquela função de proteger os peregrinos, proteger as terras santas, mas ao longo do tempo, como sempre, se corromperam e, chegando ao final, considerados até heréticos. Então, vale a pena você estudar um pouco a respeito da história dessas ordens. Mas depois de tudo isso que nós vimos, eu queria destacar algumas lições que são importantes para nós hoje. A história é muito bacana, muito legal, mas o que é que nós podemos ver de tudo isso para nós hoje?
Primeiro que a força da unidade do propósito é importante, porque o islamismo ele começa exatamente com essa força, unidade e propósito eles tinham. E aí se expandiram. As cruzadas, enquanto estavam unidas e com o mesmo propósito, elas venceram. Quando elas se dividiram, acabou. Então, a igreja ela tem também essa preocupação e tem que ter de estarmos unidos com um propósito só, de levar o evangelho de Cristo ao mundo, de levar, ampliar o reino de Deus aqui nesse mundo. E segundo, a importância da evangelização. Os islâmicos, eles têm até hoje isso. As crianças, elas são instruídas no Alcorão obrigatoriamente. Toda criança é instruída no Alcorão. E muitas vezes nós que temos a verdade, deixamos que os nossos filhos cresçam sem ter o conhecimento da palavra, e até mesmo nós deixamos de estudar a palavra. E o muçulmano, ele tem a obrigação de conhecer o Alcorão. Então vejam a importância, né, da evangelização. Também a necessidade de termos discernimento, evitando o quê? A intolerância violenta. Quantos problemas foram causados por causa da violência, né, que foi empregada em todas essas ações. Então nós como igreja precisamos entender que a nossa fé ela tem que ser colocada, não imposta. E isso é algo importante. E a igreja mais fundamental, a igreja precisa aprender a analisar criticamente os eventos passados, evitando a reprodução de erros e promovendo a reflexão sobre o presente. Então, por que que você está estudando história da igreja? Exatamente para você perceber onde a igreja errou, onde o cristianismo falhou, quais foram os acertos, e ali você então procurar, nós então como igreja, não repetir os mesmos erros do passado e analisar cada dia o nosso presente. Aqui a gente encerra a nossa lição. Eu acho que foi uma lição muito importante para nós. Próximo domingo nós vamos estudar sobre a teologia escolástica, né? Um nome aí estranho, mas você vai ver que tem influência muito grande no nosso dia de hoje. Lembrando que você vai ver aqui um QR Code, e nesse QR Code você vai ter acesso a uma sala interativa com um professor, e junto com outros alunos você vai poder tirar dúvidas, trazer suas contribuições, e vai ser um momento muito prazeroso. Também lembrando que as classes presenciais continuam funcionando aos domingos, pela manhã e pela tarde, você pode ter acesso a essas salas. Não deixe de estudar. Não deixe de estudar a palavra de Deus, mas também a história do cristianismo e a história da igreja. E querendo Deus, estaremos de volta nas próximas lições. Até lá!